A gente tem conversado muito sobre isso, assim, de não ser uma escuta que eu escuto para poder responder, para poder formular uma resposta, né? Mas que possa ser uma escuta só para eu aprender, que possa ser uma escuta para o outro ter um lugar de desabafo, para que possa ser uma escuta diversa, né? Dessa que é o diálogo, onde você faz a fala e outra pessoa te responde, né? Infelizmente, a gente vive num país muito racista. Então, é muito importante que uma curadoria, que um festival, que uma construção coletiva seja de fato coletiva. Que ela perceba que não é mais possível uma voz única, uma história única, um ponto de vista único sobre qualquer coisa. Principalmente quando você fala de algo que vai atingir a sociedade como um festival de teatro. A escuta é o ponto de partida. Sem essa possibilidade de você se auto-escutar e escutar a todos os envolvidos na construção de uma montagem, por exemplo, talvez não consiga atravessar o espectador e ter os atravessamentos que ele precisa ter. O protagonismo negro, eu acho que é um dos focos do meu trabalho, né? Eu trago isso tentando criar narrativas onde crianças negras possam se ver de maneira positiva, sem estar arquetipadas ou estereotipadas de uma forma negativa, né? Por exemplo, nesse meu último livro aqui, esse é o meu primeiro livro como autor, então eu tento trazer um protagonista negro, Bento, interagindo com outros livros da literatura mundial e da literatura brasileira. Então a ideia é isso, é tentar trazer para essas crianças referências positivas, para que elas possam de alguma forma construir essas possibilidades de imaginário onde elas possam se ver. E cada vez mais tem que existir, né, esses personagens, essas histórias, seja no teatro, no filme, na televisão, em todos os lugares, para que essas crianças se sintam representadas, que elas se enxerguem nesses personagens e vejam que elas podem sim ser o que elas quiserem. Heróis, heroínas, príncipes, princesas ou qualquer outro personagem ou qualquer outra profissão. Quisemos fazer uma homenagem para todas as mulheres palhaças, pretas. A gente quer que essas mulheres sejam vistas, né? E sejam enxergadas como humoristas, como palhaças, né? Nesse universo que assim, sempre foi representado por homens, né? Brancos, né? E quando era com homens negros era para tirar sarro, né? Aquele racismo recreativo, né? Nos inspiramos na Maria Elisa Alves dos Reis, né? Que é a primeira mulher palhaço do Brasil. E a gente fala palhaço porque ela não podia ser palhaça, né? O circo não permitia. Então ela fazia, né? Colocava a roupa de palhaço e pintava o rosto de branco, assim, e não mostrava a verdadeira identidade e alegrava o público, né? E pra gente o palhaço que é mãe, é preta, é mulher. O fato de ter 9 homens pretos em cena, onde eles não estão descalços, onde eles não estão apontando uma arma, onde eles não estão falando ou sendo violentos, isso já traz uma outra atmosfera do que aquilo que a gente quer falar, assim. Acredito que a gente queira construir, e a gente só pode fazer isso hoje porque tiveram outros antes. Solano Trindade, Abdias do Nascimento. Solano Trindade, em primeiro lugar, foi meu avô. E o resto, ele foi um homem à frente do tempo dele. Ele era folclorista, ele era dançarino, ele era pintor, ele era ator, ele era cineasta, ele era um líder comunitário afro-brasileiro. Ele é essa bandeira de ideias, né, de pretitude, né, de busca de autoestima, de busca de integridade, de busca de inteligência. A natureza dele é o fortalecimento do outro. Ele entendia que enquanto os irmãos dele não estivessem bem, enquanto ele não tivesse pão para todos os amigos e irmãos, então ele não poderia colocar uma gravata colorida, por exemplo, enquanto eu não tiver pão para todos os meus amigos. Então ele estava colocando para a gente que enquanto a gente não se organizar, enquanto coletivo, ficar cada um fazendo o seu,
em cada lugar, a gente não vai se fortalecer para os que vêm depois, o enfrentamento futuro. Também traz esse lugar da sensibilidade do homem, um poeta preto que falou de amor, que falou da política, do trabalho, enfim, o poeta do povo, né? Eu acho que essa sensibilização que a gente leva a partir do brilho, das surpresas, das emoções que o espetáculo tem, ele transforma as pessoas. A troca é o encontro de corpos. De corpos o quê? Pretos. E quando a gente tem esse encontro, a gente se encontra, né? E eu falo desse encontro o quê? É a mesma história. Mesmo que a gente tenha outras etnias negras e indígenas, mas ainda nesse país racista, a gente tem um encontro de sobrevivência. Então são trocas de ideias, né? São trocas também de histórias afetivas. E trazer para cá, para o festival, é bem importante como fortalecer uma arte, uma identidade, uma troca, mas também encontrar os nossos e contar essa história que tentaram apagar. Então são várias formas de luta que a gente tem que assumir hoje em dia, e essas lutas elas estão cada vez mais opressivas ou opressoras, né? E cada vez a gente tem que ter mais força e ferramentas para lutar. Não adianta as pessoas assistir, consumir arte preta e não se posicionar de fato na vida, né? Na luta antirracista. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, eu acho que a partir dessa sensibilização, a pessoa fica com várias ferramentas, vários argumentos para poder, né, se posicionar. A gente ainda vive num país onde é necessário a gente falar sobre todas essas questões, a gente refletir junto, denunciar junto, criticar junto. Isso ainda faz parte da nossa estrutura, da nossa raiz, e é por isso que a gente chama o espetáculo de desfazenda. A gente precisa desfazer, de alguma forma, essa fazenda que é o Brasil, esse passado colonialista, escravocrata que a gente tem, para que a gente possa, de alguma forma, criar um futuro, uma realidade, um mundo onde pessoas negras possam viver de forma digna, de forma saudável, de forma potente.